Primeiro, deixa eu avisar você que acompanha o programa que o Rodrigo Viana está de folga, mas ele volta em breve. E a gente começa hoje o Tempero da Notícia falando a respeito do Banco Central. O Copom, o Comitê de Política Monetária, decidiu manter a taxa de juros em 13,75% ao ano, o que mantém o Brasil na primeira posição do ranking dos países com maiores taxas de juros do mundo. No comunicado, o comitê avisou que vai avaliar se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação. Traduzindo, o Copom não garante que não teremos no futuro novas elevações da taxa de juros. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vem criticando há tempos as taxas de juros nesse patamar, que é um patamar elevadíssimo e que acaba travando a qualquer possibilidade efetiva de recuperação da economia. E na quarta-feira, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, também criticou a postura do Copom. Ele disse o seguinte: não tem país no mundo que pratique juros tão altos como o Brasil. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é uma pessoa que costuma ter um discurso bastante comedido, também se disse preocupado com a decisão do Copom. No momento em que a economia está retraindo e que o crédito está com problemas, sobretudo empresas, famílias, o Copom chega a sinalizar até a possibilidade de uma subida da taxa de juros, que já é hoje a mais alta do mundo. Então, obviamente que nós lemos com muita atenção, com consideração, mas nós achamos que realmente o comunicado preocupa bastante. Porque, a depender das futuras decisões, nós podemos, inclusive, comprometer o resultado fiscal. Porque daqui a pouco você vai ter problemas das empresas para vender, recolher impostos. Esse é um dilema que retrata uma situação inédita. Pela primeira vez, um presidente não tem diretores do Banco Central indicados por ele decidindo sobre a Selic. E com agravante. Na verdade, quem indicou toda a diretoria do Banco Central foi Jair Bolsonaro, que é desafeto público de Lula e tem uma visão sobre política econômica diametralmente oposta à do atual presidente. Agora, para um cidadão comum, o impacto mais direto da taxa Selic, obviamente, pode ser percebido na sua conta bancária. No ano passado, 77,9% das famílias do Brasil estavam endividadas, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio. É o maior percentual já registrado na série histórica da entidade. Isso tem a ver com a taxa básica de juros, que também, como eu já disse aqui, acaba freando as possibilidades de uma recuperação econômica mais forte, que passe a gerar renda e empregos. A taxa de juros, ela trava o desenvolvimento econômico do Brasil. Mas tem gente, claro que é pouca gente, na verdade, que ganha com isso. Quando os juros começaram a subir em 2021, por exemplo, os bancos tiveram lucro recorde. Já o governo, entre agosto de 2021 e julho de 2022, gastou 586 bilhões de reais para pagar os juros da dívida, mais de R$500 bilhão. Lembrando, é o nosso dinheiro. Dá para ver bem, então, quem perde e quem ganha com uma taxa de juros elevada, não é mesmo? E nesta semana, os professores de pelo menos 14 capitais do país saíram às ruas pela aplicação do piso nacional da categoria. É bom lembrar que, apesar de ter sido aprovado em 2008, o piso ainda não é uma realidade efetiva para os profissionais da educação de diversos estados e municípios do país. Os educadores também defenderam a revogação do chamado novo ensino médio, uma reforma educacional que foi aprovada ali no governo Temer e que vem sendo implementada nos estados hoje. O NEM, como ele é conhecido, retira da grade curricular horas-aulas de disciplinas básicas para inserir matérias que, em tese, seriam do interesse dos alunos. Mas será que são mesmo? Para a gente entender. A nova organização curricular inclui a formação técnica profissional e as disciplinas agora são divididas em 4 grandes áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Juntas, essas 4 compõem 60% da grade curricular da carga horária do ensino médio. Os outros 40% são preenchidos pelos chamados itinerários formativos. E o que é isso?
são as matérias complementares, acopladas de acordo com a área que o estudante prefere, ali que ele opta na prática para estudar, se humanas, exatas ou biológicas. Só que o que tem acontecido? Algumas dessas disciplinas têm nomes e objetivos bastante peculiares, digamos assim, tanto que tem rendido bastante meme na internet. Entre eles, alguns desses cursos, dessas disciplinas, se chamam, por exemplo, O que rola por aí? Mundo Pets S.A., Arte de Morar, RPG e Projeto de Vida. E o pior, depois que escolhe uma dessas disciplinas, o estudante tem que cursá-la até se formar. Ou seja, não tem volta atrás se a pessoa se inscreveu e acabou se decepcionando. Nós demos no Brasil, de fato, uma matéria explicando o que é esse novo ensino médio. Dá um pulinho no nosso portal para conferir, porque educação não é e não pode ser brincadeira. Mas quem segue brincando, ou talvez até tirando uma onda da nossa cara, como se diz por aí, são os bolsonaristas com o episódio das joias sauditas. Todo mundo sabe que o caso arranhou bastante a imagem do casal Michele e Jair Bolsonaro. E já está na rua, a gente pode perceber isso, uma operação para reduzir os danos causados à imagem dos dois. Aquela famosa passada de pano. E o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tentou minimizar o episódio na última terça-feira em entrevista a um portal da internet. Ele disse o seguinte, abre aspas, o caso das joias ele devolveu, não é um assalto, vai passar, as coisas acontecem, a gente erra demais. O Tribunal de Contas da União, TCU, também determinou a devolução das joias recebidas de presente da Arábia Saudita à Caixa Econômica Federal. E nesta sexta-feira, os advogados de defesa de Jair Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno e Daniel Tesser, devolveram um dos pacotes de joias recebidos da Arábia Saudita à agência de penhores da Caixa Econômica Federal, sediada em Brasília. E Michele, que é uma das apostas do PL, o Partido Liberal de Bolsonaro, para eleições futuras, acabou ganhando um belo espaço na mídia tradicional por conta dos seus planos para voltar ao Brasil, com direito a fotos produzidas e divulgadas pela sua própria assessoria, estampando páginas de jornais. Um nítido esforço para chamar aquilo que a gente chama de rebranding, ou seja, uma recalchutagem na imagem que acabou ficando arranhada com esse episódio das joias sauditas. A jornalista Cecília Oliveira no Twitter fez um questionamento importante. Você acha que matérias como essas retratam o que pode se chamar de isenção jornalística? Passou longe, né?